Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da agência UX Web. Neste vídeo eu vou falar de uma limitação fundamental da ferramenta PageSpeed Insights, que é uma ferramenta oficial do Google para medição de velocidade do Google Lighthouse e do Core Web Vitals, que será um fator de classificação nas pesquisas do Google a partir de maio deste ano. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês que sigam o nosso canal e ativem o sininho para receber vídeos fundamentais sobre marketing digital, desempenho e performance na web. Bem, esta é a página inicial do PageSpeed Insights. Basta que coloquemos aqui a URL que gostaríamos de testar e clicar em analisar. Feito isso, ele poderá reportar dois tipos de relatório. O primeiro relatório é um relatório que eles chamam relatório de laboratório. O que é isso? A gente sabe que é um relatório de laboratório quando eles informam que o relatório de experiência do usuário do Chrome não tem dados de velocidade reais suficientes. Este é um tipo de relatório de laboratório, ou seja, ele é testado em um computador do Google. Tá? A velocidade, os indicadores do Lighthouse e do Core Web Vitals são testados em um computador do Google. Este é um caso. O outro caso é quando ele reporta que no período de coleta anterior a 28 dias, os dados, e aí continua, tá? Neste caso aqui que estou testando um site da Amazon, ele não foi aprovado. Bem, aqui estamos falando de dados de campo, perfeito? Ou seja, não está sendo testado em laboratório, em um computador do Google. Está sendo testado com dados reais de usuários que acessaram um determinado site, o seu site ou a sua loja online. São diferenças fundamentais aqui nesses dois tipos de relatórios que são reportados pelo Google Speed Insights, ok? Em um caso, ele está simulando um teste, que é muito válido, com certeza, tá? Em outro caso, ele tem dados suficientes que ele coleta da experiência do usuário utilizando o Google Chrome. Bem, então quais são os dados reportados em cada um dos casos? No primeiro caso, ele reporta aqui os dados do Lighthouse. Esses são os dados do Lighthouse. Neste outro relatório, ele reporta os dados do Lighthouse, mas também os dados do Core Web Vitals. Quais são os dados do Core Web Vitals? É o LCP, que é a pintura importante de conteúdo, o FD, que é o primeiro atraso de entrada, e a mudança cumulativa de layout. Acontece que esses dois indicadores também são, este e este, também são dados do Lighthouse, ok? Que está aqui, perfeito? O primeiro atraso de entrada, o FD, pode ser substituído em dados de laboratório pelo tempo total de bloqueio, que é reportado em todos os testes que fazemos. O próprio Google diz que você pode utilizar o tempo total de bloqueio para dados de laboratório, porque não há dado de campo. Então são muito similares o tempo total de bloqueio e o primeiro atraso de entrada. Isso é informação do Google, ok? Então, respondendo à pergunta deste vídeo, qual é a principal limitação do PageSpeed Insights? Bem, se você receber um relatório deste tipo, em que está reportando dados de campo, não há nenhuma limitação, porque são dados reais de usuários. Por outro lado, se você estiver executando um teste e ele informar que não tem dados de campo suficientes, aí teremos a tal da limitação. Qual é essa limitação? Aqui no nosso teste foi bem avaliado, 100% no mobile, 100% no desktop, perfeito? Mas o que ele informa aqui? Ele informa para eu reduzir o tempo de resposta inicial do servidor. O que é isso? Ele está dizendo para eu reduzir porque ele reportou uma resposta inicial de 0,58 segundos, ou 580 milissegundos. Perfeito? Esta é a limitação fundamental. Ou seja, este dado aqui não é um dado real. Por que não é um dado real? Porque os computadores do Google, muito provavelmente, estão nos Estados Unidos. E este teste está sendo feito nos Estados Unidos. Se eu tenho um servidor em São Paulo, que é o meu caso aqui deste teste, ele vai reportar um primeiro byte muito alto, perfeito? E isso não é real, porque meu servidor está em São Paulo e ele está fazendo um teste com o servidor dos Estados Unidos.
E essa distância aumenta o tempo de resposta inicial do servidor. Perfeito? E aí temos um problema. Os meus clientes estão em São Paulo, por exemplo, e o servidor do Google está nos Estados Unidos. Assim, ele está reportando um tempo muito alto, que não é o tempo real de resposta do servidor. Se você tem, por exemplo, um servidor nos Estados Unidos, o seu índice será menor aqui. Terá um tempo de resposta inicial do servidor bem menor, mas também não é real, porque se os seus clientes estão no Brasil, esta informação que o Google reporta, ela não é correta. Independente de você ter um servidor em São Paulo ou um servidor nos Estados Unidos, você precisa pensar o seguinte: onde estão os meus clientes? Meus clientes estão no Brasil? Então, um teste de desempenho deveria ser feito através de um servidor que esteja no Brasil. Perfeito? Senão você terá um tempo de resposta ou maior, se você tiver um servidor em São Paulo, ou um tempo de resposta menor, se o seu site está hospedado em um servidor nos Estados Unidos. E isso, de qualquer modo, não é real. Só seria real se os seus clientes estiverem onde está o servidor do Google que é utilizado para esse teste. E essa é a limitação fundamental do PageSpeed Insights. É reportar dados através de um servidor que não está no Brasil. E para quem tem clientes no Brasil, isso não serve como dado real. Vai te reportar um tempo ou menor ou maior, dependendo de onde está o seu servidor. De qualquer modo, se os seus clientes estão no Brasil, essa informação, esses dados de laboratório não funcionam. Se você receber este reporte, pode confiar neles porque é dado de experiência real dos seus clientes. Mas se esta for a situação, que não tem dados de experiência, você teria, por exemplo, que usar um GTmetrix, por exemplo, porque permite que você escolha o servidor de teste, que eu escolhi aqui, por exemplo, São Paulo. Ok? Então esta é a limitação fundamental nos testes que executamos no PageSpeed Insights. E vou provar agora porque isso é irreal. Ele está reportando 580 milissegundos. Se eu for no GTmetrix com um servidor, com um teste em São Paulo, vamos ver aqui que o tempo do primeiro byte é 226 milissegundos. Ou seja, é muito menor do que o reportado aqui pelo Google. Perfeito? Outra prova é o Sucuri, por exemplo, ele reporta que em São Paulo o tempo de resposta do primeiro byte é muito pequeno, é 85 milissegundos. Ou seja, esta informação reportada nos dados de laboratório do PageSpeed Insights não é real, o que vai reportar indicadores ou melhor do que o real ou pior. E em qualquer uma das situações não é uma informação real para você tomar medidas ou ter um indicador preciso da velocidade do seu site ou de indicadores do Lighthouse ou do Core Web Vitals, ok? Se esta for sua situação, utilize o GTmetrix, que aí você consegue testar o seu desempenho escolhendo o servidor mais próximo dos seus clientes. Perfeito? Eu acho que é isso. Mais uma vez, insisto, curtam o nosso canal se você gostou desse vídeo. Se não gostou, coloque também no comentário. Se tem alguma dúvida, também comente abaixo, tá bom? Que vamos responder. E também indique no que podemos melhorar e qual tema você gostaria que abordemos aqui neste canal, ok? É isso aí, até o próximo vídeo.